Jesus é maravilhoso, quem crê fala amém. Chegamos até aqui, amém? Aqui é onde? Talvez no ponto que você está na sua vida, talvez salvo, talvez liberto, talvez a sua família toda já foi salva, talvez você foi curado, talvez você conseguiu alcançar sonhos, talvez você esteja no começo da sua caminhada. Nós chegamos até aqui. Fala comigo, eu cheguei até aqui. Mas agora eu quero perguntar, e agora? E agora? O que vem pela frente? Amém? O que vem pela frente? Esses dias eu estive estudando, na verdade, alguns meses eu venho estudando sobre a caminhada do povo, e eu venho pregando isso também para vocês, sobre a caminhada do povo de Israel pelo deserto, passando pelos momentos das tribulações, até chegar à terra prometida. Porque eu acho que esses textos, eles são mais atuais do que nunca. Eles refletem a nossa jornada, eles refletem a nossa vida com Deus, eles refletem a nossa caminhada cristã, eles refletem a nossa caminhada aqui nesse mundo, que às vezes tem lutas e desertos e dificuldades, mas nós estamos caminhando para conquistar a terra, amém? Nós estamos caminhando para transformar essa terra que nós vivemos e entregá-la ao Senhor. A palavra do Senhor nos conta, o próprio Jesus nos conta, na parábola dos talentos, que um certo nobre, ele foi tomar posse do seu reino e ele ia voltar e deixou os seus dons e talentos com os seus servos. Fala, sou eu. E ele falou, negociem até que eu venha. A palavra negociar, ela quer dizer ocupar, cuidar dos negócios da família. Isso quer dizer que Jesus, quando contou essa parábola, ele espera de nós que enquanto ele foi tomar posse do seu reino, está sentada à direita de Deus, coroado em glória, o Senhor deixou os seus dons e habilidades conosco para que nós possamos ocupar a terra, multiplicar os nossos talentos até que ele venha. E nós vamos entregar nossas famílias, nós vamos entregar a nossa cultura, nós vamos entregar a educação, nós vamos entregar os setores da sociedade, nós vamos entregar os lugares onde nós andamos, restaurados e transformados para a glória de Deus. Eu quero ouvir um amém? Você sabe que essa é a nossa missão, amém? Então é isso, nós estamos nesse processo de ocupar a terra. Estamos nesse processo de conquistar espaços. Ocupar uma terra que já está ocupada. Não, nossa guerra não é contra carne ou sangue. Nossa guerra não é contra pessoas. Nossa guerra ela é espiritual. Amém? Quando eu falo de ocupar a terra e às vezes expulsar alguém que esteja ali, eu não estou falando coleguinha do trabalho. Não estou falando para puxar o tapete dessa pessoa. Eu estou falando sobre mundo espiritual. Eu estou falando de dominadores desse mundo. Dominadores do mal, que têm ocupado espaços na nossa sociedade. Mas a luz precisa brilhar nesses espaços. Quero ver um amém. Então é nesse ponto que eu quero conversar hoje com vocês. Nós já começamos essa caminhada. Nós já andamos um pedaço, uns mais, outros menos. Cada um tem o seu ponto nessa trajetória. Mas todos nós vamos encontrar platôs. Todos nós vamos encontrar pontos em que, mais ou menos aqui, como esse palco. Cheguei até aqui. Eu preciso subir alguns degraus para chegar no meu próximo nível. Aí eu venho caminhando, está tudo ótimo, eu me habituei a uma situação, eu me acostumei a algumas coisas, eu dominei algumas coisas e eu preciso chegar ao próximo nível, e eu vou subindo. A caminhada com Deus é assim, esse processo de conquista da terra é assim, é feito de vitória em vitória, de glória em glória, desafio em desafio. Mas para que tenha vitória, é preciso que tenha o que antes? Uma guerra, né? Às vezes esquecem de contar essa parte para a gente. E aqui nós estamos num ponto que eu quero ler com vocês. Deixa eu só fazer uma explicação antes de eu ler. A Bíblia, especialmente o Velho Testamento, ele foi contado em livros que não necessariamente estão na ordem cronológica. Às vezes, um capítulo da Bíblia não aconteceu naquela ordem cronológica. Vai ter o versículo 1, 2, 3, que aconteceram um tempo. Aí vem o 4, 5, 6, que aconteceram em outro tempo. Aí depois vem o 7, 8. Então, ela é uma colcha de retalhos. E eu indico aqui, aí fica a dica, tem uma Bíblia, que é a Bíblia na versão, a Bíblia cronológica, salvo engano é da Editora Vida.
Eles pegaram a Bíblia e eles colocaram ela toda de acordo com estudos, né? Na ordem cronológica. Então, você vai lendo lá. Aí, por exemplo, igual a passagem aqui de hoje. Você começa lendo a passagem de Deuteronômio. Daqui um pouco ele vai pular para Êxodo. Daqui um pouco ele vai lá em Josué. Daqui um pouco ele vai em Números. Dentro do mesmo capítulo. Não, a Bíblia não é dividida em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Não. Ela é toda assim. Mas é uma experiência super enriquecedora. Se você está querendo uma forma diferente de ler a Bíblia, eu super recomendo essa versão. Eu falei ano passado que eu ia ler a Bíblia toda, né? Não de Gênesis Apocalipse, mas nessa versão. Acabou que eu fiquei o ano todo em Josué. Ainda não saí de Josué. Fui até Josué e fiquei ali, porque Deus começou a revelar tanto a palavra, que eu falei, não vou fazer em um ano mais não, vou fazer no tempo que Deus me der aqui e vou fazendo devagarzinho. Então, fecha o parênteses aqui da dica. Então, eu vou ler alguns versículos para vocês, que vão estar dentro desses livros que eu mencionei, mas estão na ordem cronológica, tá? Para facilitar, para você não ter que ficar indo para lá, para cá, no seu aplicativo ou na sua Bíblia física, a gente vai colocar os versículos ali para vocês poderem acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19, conta assim. Partimos para Horebe e caminhamos, isso aqui é o povo de Israel, tá? Ainda liderado por Moisés. E caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse, chegados sois nas montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Fala comigo, o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe posse dela, como falou o Senhor Deus dos seus pais. Não temas e não te assustes. Então, a palavra do Senhor é a seguinte, o povo peregrinou ali pelo deserto, tá? Antes dos 40 anos, isso aqui foi antes, eles saíram do Egito, foram libertos, passaram pelo Mar Vermelho, o Senhor caminhou com eles, eles chegaram ali, né, próximos ao Rio Jordão, e eles já estavam nas montanhas ali dos amorreus, e Moisés conversou com o povo, falou, olha, é a terra que o Senhor nos deu. A gente saiu do Egito para conquistar essa terra, mas existem povos ali, nós vamos conquistar literalmente essa terra, nós vamos guerrear, nós vamos batalhar por ela. Mas vamos lá, o Senhor já nos deu essa terra, amém? O Senhor já te deu a sua promessa, o Senhor já te deu a sua vitória, o Senhor já te deu os seus filhos, o Senhor já te deu o seu casamento, o Senhor já te deu esse romper que você tem tanto almejado. Quem quer falar amém? Assim, então subamos, vamos conquistar essas montanhas, subamos, vamos adiante, vamos, o Senhor vai conosco. Então essa é a conversa que Moisés está tendo, e aí continua aqui, eis que o Senhor nos deu, tarará. Então vós chegastes a mim e dissestes, vamos mandar homens diante de nós, para que espiem a terra e de volta nos ensinem um caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. Isso me pareceu bem, Moisés falando aqui. De modo que tomei 12 homens, de cada tribo um homem, formaram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. Então o povo, preste muita atenção, que a ideia dos espias foi do povo. Depois Moisés consultou ao Senhor, e o Senhor falou para ele como ele deveria fazer. Mas quem pediu para enviar os espias foram o povo. E Moisés conta aqui, fala, olha, vocês chegaram e falaram assim para mim, não, ao invés da gente ir lá e meter as caras e conquistar a terra, vamos enviar algumas pessoas antes para eles darem uma olhada, verem se a terra é isso mesmo que Deus falou, ver se o negócio é certo mesmo, e aí quando eles voltarem, eles vão falar para a gente, por onde a gente vai, se a gente vai por essa cidade ou por aquela, eles vão nos ensinar o caminho. Queridos, olha aqui para mim, aí Moisés pegou, e já vou falar, Moisés falou para eles, ok, essa ideia me pareceu boa, e ele selecionou, consultou o Senhor, e o Senhor falou para ele escolher líder de cada uma das tribos e enviar esses homens. Dentre esses espias está Josué e Calebe, que posteriormente vão ser os únicos a entrar na terra prometida. Agora presta atenção, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você concorda comigo que o espia, quando ele vai olhar uma terra e ele volta, naquele tempo a gente não tinha Google Earth, naquele tempo a gente não tinha Maps, a gente não tinha YouTube, não tinha redes sociais para que nós pudéssemos ver com os nossos próprios olhos, para que as pessoas pudessem ver. Tudo que eles saberiam sobre aquela terra veio pela informação daqueles homens. Vocês concordam comigo sobre isso? Vocês concordam que aqueles homens tiveram o privilégio de entrar na terra prometida, a terra que o Senhor já tinha espiado? Jesus
já tinha, o Senhor já tinha espiado aquela terra e contou para Moisés lá na sarça ardente. Falou assim: olha, eu vou levantar vocês e vou levar vocês. Você vai salvar esse povo, vai libertar esse povo e vai levar eles para uma terra que mana leite e mel. O Senhor já tinha espiado a terra e o Senhor já tinha falado: a terra é boa, a terra vai manar leite e mel, vai ter fartura, vai ter comida, vai ter abundância naquele lugar. Não precisava de 12 espias, o Senhor já tinha espiado. Querido, deixa eu te falar uma coisa, não precisa de espias, o Senhor já espiou, amém? Mas agora vamos fazer uma outra abordagem sobre esses espias. Eles tiveram o privilégio de pisar naquela terra. Eles tiveram o privilégio de pegar alguns daqueles frutos, as uvas, estava no tempo da colheita das uvas. Eles comeram do fruto da terra. E eles tiveram o privilégio de testemunhar a promessa do Senhor. E eles tinham a responsabilidade de voltar e contar para aquele povo que estava no deserto que existia uma terra boa. Eles já tinham comido das uvas. Eles experimentaram a doçura da terra e eles tinham a responsabilidade de falar: é verdade, a terra é boa. Nós nos saciamos naquela terra. As uvas são enormes, os figos são enormes. Eles tinham a responsabilidade de voltar e ministrar a fé. Existe esperança do outro lado do Jordão. Existe esperança. Tem inimigos? Tem, mas o Senhor nos prometeu. E a palavra é fiel, querido, olha aqui para mim. Algumas pessoas vão vislumbrar a terra prometida. Algumas pessoas vão vislumbrar o amor de Deus. Algumas pessoas vão vislumbrar o que é ser uma família edificada na rocha. Algumas pessoas vão vislumbrar o amor e a aceitação do Espírito Santo através da sua vida. Porque você já teve o privilégio de experimentar das delícias da terra prometida. Você já teve o privilégio de experimentar o amor de Deus. Você já teve o privilégio de ser abraçado e consolado pelo Espírito. Às vezes tudo que uma pessoa vai ter nessa vida sobre a dimensão de Deus vai ser aquilo que você trouxer a ela. Nós somos os espias. Nós somos aqueles que já pisamos na terra um dia. E nós precisamos trazer uma visão fiel do que é o reino de Deus. Nós vamos trazer o que é uma visão fiel sobre o amor de Deus e a graça de Deus. Nessa passagem, a gente vê que os espias voltam. Eles passaram um tempo lá, eu vou continuar lendo aqui com vocês. Agora a gente sai de Deuteronômio e a gente passa para Números, capítulo 13, versículo 25. E aí eles foram e espiaram a terra. Números 13, 25. Ao fim de 40 dias, quantos dias? 40 dias. Eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles. E toda a comunidade de Israel, eles lhes mostraram o fruto da terra. Só uma coisa. Quantos dias eles passaram mesmo, gente, espiando? 40. O número 40 ele é muito simbólico na Bíblia. Vocês lembram de alguém que passou 40 dias em algum lugar diferente, no deserto, por exemplo? Jesus. Antes de começar o seu ministério, Jesus passou 40 dias em jejum no deserto. E a Bíblia diz que o Espírito o levou lá para que ele fosse o quê? Tentado. 40 dias no deserto, sem comer, sendo tentado pelo diabo. Quem mais que o número 40 nos lembra? O povo peregrinou, depois desse episódio, eles vão peregrinar 40 anos no deserto. Quem mais que passou 40 dias? Jesus, quando morreu e ressuscitou, antes de ser levado aos céus, ele ficou aqui na terra, aparecendo aos discípulos, aparecendo às pessoas durante 40 dias. O que Jesus ficou fazendo aqui 40 dias depois de ressurreto? Ele estava preparando seus discípulos para a grande colheita que estava por vir. Ele estava preparando seus discípulos para a grande perseguição que estava por vir. Ele estava preparando aqueles seus seguidores e edificando a fé deles para que eles pudessem ir e conquistar o mundo e pisar sobre serpentes e escorpiões. Você percebe como o número 40 é um número de prova? Quantos anos Isaac tinha quando ele estava solteiro e se casou com Rebeca, que é uma figura do noivo, da noiva e do Espírito preparando a noiva? Quantos anos ele tinha? 40. O número 40, ele nos fala sobre provação. O número 40, ele nos fala sobre deserto. O número 40 nos fala de preparação. Mas o número 40, querido, também nos fala que existem certas situações, desertos, preparações e provações que não duram para sempre. Amém? Não dura para sempre. Como vocês sabem, eu e minha irmã, nós abrimos uma empresa, no final do ano passado. E eu vou falar para vocês, abrir empresa não é coisa simples não nessa vida.
né? Você empreender não é fácil. Ainda mais porque você tem que fazer tudo no início. Você não tem muitos funcionários. Às vezes tem um só para te ajudar, às vezes nenhum. Então, nesses últimos 4 meses, que é o que nossa empresa tem, eu pedi licença no meu outro trabalho, eu pedi a suspensão do meu contrato e eu estou cuidando da minha empresa nesses últimos meses. E aí, gente, tudo depende de você. Nossa empresa ela fica aberta de 8 da manhã às 9 da noite. Quem fica lá de 8 da manhã às 9 da noite? A gente. Então, eu comecei a perceber que o tal do empreendedor, ele não pode fazer xixi a hora que ele quer. Porque se eu sair fazer xixi, às vezes eu estou sozinha na loja, a loja vai ficar sem ninguém lá. E eu falei, meu Deus, a gente não come a hora que a gente quer. Muitas vezes a minha primeira refeição do dia, eu vou fazer 9 horas da noite. A minha vida estava toda bonitinha, ajustada na minha carreira, coisa. Eu tinha tempo para tudo, minha rotina estava organizada, não era uma rotina simples, mas eu estava dando conta de tudo. De repente foi tudo jogado para o ar e eu não tenho tempo mais nada, eu não tenho controle nem mais sobre a hora que eu faço xixi, muito menos a hora que eu como. Por quê? Porque eu estou cuidando disso. Mas, Anne, e aí? E aí que eu sei que é uma fase. Eu sei que são 40 dias. Na verdade, é pouco mais. Eu sei que não vai durar para sempre. Eu sei que o início é assim mesmo. Você tem que ralar, você tem que suar, você tem que estar ali. Você tem que fazer tudo, desde o estoque até o atendimento, até entrar lá e lavar um cachorro na hora que precisa. Você precisa resolver todos os problemas e você não tem muita ajuda. Mas é assim mesmo, é o início, faz parte. Eu sei que daqui a um pouco nossa empresa vai crescer. Eu vou ter mais funcionários e eu vou poder fazer xixi a hora que eu quero. Eu vou conseguir voltar a almoçar. Amém? Eu sei que vai passar isso, mas é essa fase que eu estou vivendo. E tudo bem, querido, deixa eu falar uma coisa. Isso eu aprendi nesse momento da minha vida e em outros também. Quando eu comecei a dar aula lá atrás, eu ficava, meu Deus do céu, será que eu vou saber responder todas as perguntas dos meus alunos? Hoje em dia a gente dá aula com o aluno com o Google na mão, né? Aí o aluno, você fala uma coisa, o aluno digita para ver se você está falando besteira. Eu ficava, meu Deus, eu vou dar conta disso. Passado algum tempo disso, eu sabia qual era a pergunta que ia vir. Eu sabia o momento e eu sabia o que eu tinha que falar para fazer o aluno fazer aquela pergunta que eu queria que ele fizesse, porque eu ia usar como ilustração. As dificuldades não duram para sempre. É uma fase. Amém? Você que está me assistindo pela internet, que está tendo o pior momento da sua vida, talvez de luto, talvez de perda, talvez de depressão, talvez de pensamentos de morte, não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Você que viveu o luto, dói pra caramba, mas não vai durar para sempre. Você, pai e mãe, que está com um filho difícil em casa, está vivendo um momento difícil, eu não sei o que fazer, não vai durar para sempre. Ah, meu filho adolescente está me dando trabalho, eu não sei como é que eu lido com ele. Não vai durar para sempre. São 2, 3, 4 anos que você vai investir a sua vida, o seu coração, as suas orações, o seu jejum. Mas continue investindo, porque essa fase não vai durar muito tempo. Mas o que você fizer nela vai durar para sempre. A fase não, mas o resultado dela vai. Aquilo que as sementes que você semeou vai. Talvez você está lidando com doença, talvez você está lidando com dor, talvez com cansaço, talvez tenha minha mamãe aqui me ouvindo que o seu bebezinho não dorme e tem meses que você não dorme, não vai durar para sempre. A nossa vida é feita de fases. São 40 dias que você está lá espiando a terra. Não se impressione com os inimigos, não se impressione com as dificuldades. É ruim no momento, mas os frutos daquilo durarão para sempre. Não é a Anne que está dizendo. A palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, não desanimamos, por mais que o nosso homem exterior esteja a se desgastar, contudo o nosso homem interior se vivifica de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. É o Senhor que falou para você. – 40 dias. Vira quem está perto de você e fala, não vai durar para sempre. Mas as suas ações repercutem para a eternidade. Amém? E agora que eu vou começar a pregar. Esses espias, essa história toda foi para chegar aqui. A ação desses espias, eles fizeram coisas erradas. E 2 deles fizeram coisas certas. Nós chegamos até aqui. Caminhamos no deserto. Tivemos a nossa fé provada. Eu já fui salvo, eu já caminhei um pouco. E eu estou olhando adiante para a terra prometida. O que eu faço agora? Com os outros espias que falharam na missão, nós vamos aprender o que não fazer. O que não fazer.
Mas com Caleb e Josué nós vamos aprender o que fazer. Amém? Então, para esse período de conquista da nossa terra, o que nós não podemos fazer? Primeiro, eles ficaram impressionados com a força do inimigo. Olha como que foi o relatório deles. Continua naquele mesmo texto de Números, tá? Versículo 27. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, e aqui estão os frutos dela. Eles deviam ter parado o relatório aí. Aí, ponto, acabou. Entramos na terra, vimos os frutos, é bom pra caramba. Realmente o Senhor falou lá atrás, lá naquela sarça ardente, que a terra era maravilhosa, massa. E tá aqui, ó, os frutos. Eles deviam ter parado aí e enchido o coração do povo de fé. Falar, vamos adiante, a terra é boa, vamos adiante. Só que aí eles começam. Continuando. 28. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Enaque era um gigante. Então, assim, o povo lá é grande, eles são poderosos, as cidades são fortificadas. E aí eles começaram a ficar impressionados, mais do que com os frutos, mais do que a terra boa que o Senhor separou para eles, mais do que as promessas de Deus. Eles ficaram impressionados com o tamanho do inimigo. Querida, essa palavra é para mim e para você hoje. Nesse dia aqui de 2021, enquanto nós abrimos as nossas redes sociais e quando nós ligamos as nossas televisões, nós temos notícias e mais notícias de quão numerosa é a quantidade de pessoas doentes. Nós temos notícias e mais notícias falando do tamanho e da devastação do vírus. Nós temos notícias e mais notícias da confusão instalada. Nós temos notícias e mais notícias. Nós estamos numa pandemia. Nada será como antes. Não sei o que lá mais. E não sei quantos mortos a cada 24 horas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós sabemos que o vírus existe. Nós sabemos que muitas pessoas estão enlutadas. Nós sabemos que pessoas aqui do nosso meio estão enlutadas. Nós sabemos que existe uma crise. Nós sabemos de tudo isso. Mas nós não vamos nos deixar guiar por isso. Nós não vamos viver por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que a palavra diz. Nós não somos guiados pela vista, mas nós andamos por fé. Nós vamos andar por fé. Fala comigo, eu vou andar por fé. Diz mais uma vez, eu vou andar por fé. E isso não é negar aquilo que está acontecendo. Isso não é negar as mortes que estão acontecendo. Isso quer dizer que o Covid não define quem eu sou. O Covid não define o meu futuro. O Covid não define a minha fé. O Covid não define nada. Mas ele está colocando fim à vida de muitas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. O meu Deus, Ele segura a terra na palma das mãos dEle. O meu Deus tem conhecimento de uma folha de uma árvore que cai. O meu Deus não perdeu o controle da situação. O meu Deus é bom e Ele me ama independentemente da situação. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. O meu Deus é o Deus da eternidade. O meu Deus é o Deus que não é limitado por esses anos e meses e dias. Ele é eterno e o Espírito é eterno e nós estaremos com Ele. Amém? Nós não somos os primeiros a passar a tribulação. Nós não somos os primeiros a enfrentar a peste. Nós não somos os primeiros a enfrentar mortes e luto. Nós não somos os primeiros a enfrentar o caos. Não somos. Eu ouvi uma frase certa vez que eu achei ela incrível. Fala assim, que as cadeiras dos templos e das igrejas deveriam ser vermelhas, para que nós nos lembrássemos de que nós estamos sentados sobre o sangue daqueles que vieram antes de nós. Nós não somos os primeiros a enfrentar o terror. Outras pessoas enfrentaram de maneira muito maior do que nós. E nós, mais uma vez, vamos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. E nós vamos adiante. Nós não vamos olhar, os inimigos são poderosos, vamos embora. Não, os inimigos são poderosos, mas o nosso Deus é mais. Vamos adiante, vamos conquistar a terra. Amém? É isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui eu recebi ontem. Pastor Paulinho e Pastor Edu estão fazendo uma live, 00:30. De oração e cura e milagre, e Deus está agindo, amém? Porque o Covid, ele pode até ter barreiras, mas a nossa fé não, amém? Vamos lá, olha só, isso aqui foi um enviado testemunho.
amiga de uma pessoa que estava assistindo a live. Ela era diabética, contraiu o Covid, a glicose subiu muito e ela teve uma convulsão muito violenta, apagou, ficou sem oxigenação, teve 3 paradas cardíacas, tá? Isso foi antes de ontem. As 2 primeiras... Não, acho que foi no dia anterior. As 2 primeiras demorou, a pupila ficou pontiforme, significa que teve lesão cerebral. Ela começou a colocar o nome dela na live. Ainda teve outra parada. E depois disso, a pupila voltou ao normal. As taxas começaram a normalizar e ela acordou. Começou a responder os estímulos. Tudo que o médico ia perguntando, ela respondia com piscadas. O médico disse que era só um milagre, que eles estavam esperando ela morrer. Os rins já tinham parado e tudo estava voltando a funcionar. Eles vão extubar esse final de semana. Esse é o meu Deus, que não é guiado por diagnósticos, que não é guiado por notícias. E é assim que nós temos que viver, por fé. A pupila já estava dilatada, não respondia, o rim não funcionava, o cérebro já estava com lesão. Mas o nosso Deus é aquele que chama a vida aquele que foi morto. E é isso que nós temos que viver, assim que nós temos que viver. Segundo erro deles, ficaram desanimados com o sistema. Olha o que eles falam: o povo lá é poderoso e as cidades são fortificadas. Quando fala sobre povo, ele está falando sobre um inimigo, mas quando ele fala sobre cidade, ele está falando sobre um sistema. A cidade é grande e a cidade é fortificada. Queridos, quando a gente fala de sistema, nós estamos vivendo um momento muito delicado no nosso país. Né, o pessoal, estão vendo tempos realmente sombrios no nosso país. Nós estamos vendo absurdos na justiça, nós estamos vendo absurdos acontecer. A gente está calejado, a gente já vem enfrentando escândalos de corrupção há muito tempo. Mas agora nós estamos sendo golpeados porque nós tínhamos esperanças, não é verdade? E cada dia, e a crise de saúde de um lado, e crise política de outro, e crise do judiciário de outro, e o sistema. Nós temos um casal aqui na nossa igreja que comentou uma situação conosco. É um casal que investe nos filhos. É um casal que ensina. É um casal que, sabe, que valoriza a família, que cuida. A gente é testemunha, eles cuidam dos filhos, eles ministram na vida dos filhos. Eles estão fazendo da missão da vida deles levantar esses meninos. E um dia o menino, depois de uma aula, pegou e comentou que tinha preocupação por ter nascido homem, porque os homens eram maus. Como assim, meu filho? Que história é essa? Os homens são maus, os homens batem nas mulheres, os homens maltratam as mulheres, os homens não sei o quê. Quando você vê isso, você fala: que sistema é esse? Eu ministro na vida dos meus filhos, eu cuido dos meus filhos, eu ensino a palavra dos meus filhos, eu dou um exemplo de caráter dentro de casa, e chega o sistema e ministra na vida do meu filho que o homem não presta, que o homem é ruim, que o homem vai isso. Isso revolta a gente. Revolta ou não revolta? Revolta o nosso coração. Você fala: não é possível. Quando a gente tenta de um lado, vem o sistema e derruba de outro. Você tenta do outro lado, vem o sistema e derruba do outro. Você fala: não tem jeito mais para o Brasil, não tem jeito mais para a nossa nação. Mais uma vez, nós não podemos ser guiados por vista, nós precisamos ser guiados por fé. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que Jericó era uma cidade fortificada. Era uma cidade, como aqui eles falam aqui, pelos primeiros espias, que os muros vão até o céu. E talvez, na força humana, aquele exército jamais poderia derrubar os muros de Jericó. Mas eu sei que o Senhor apareceu a Josué lá na frente, 45 anos depois, 40 e poucos anos depois. O Senhor apareceu a Josué e falou assim: Josué, eu vou lutar por vocês. Vocês vão me adorar, vocês vão rodear a terra e vocês vão gritar. E as muralhas fizeram o quê? Caíram. Olha para mim. O sistema é revoltante. Às vezes nós olhamos e nos sentimos impotentes. Fala: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu sou uma gota no oceano e esse sistema está instaurado. O que eu posso fazer diante disso? Você pode fazer 2 coisas. Você pode orar. Porque a palavra você fala que esse meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. A palavra do Senhor fala que Ele iria restaurar e curar a nossa terra. A primeira coisa que você pode fazer é isso. A segunda é fazer a sua parte. É fazer a sua parte. O sistema é corrupto, mas eu vou ser honesto. E eu vou ensinar meus filhos a serem honestos. E eu vou fazer a minha parte para ser honesto. O sistema
ensina a ideologia de gênero, eu vou ensinar dentro da minha casa, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para aqueles que estão à minha volta, eu vou conversar aquilo que eu posso. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos ser íntegros, nós vamos ser apaixonados, nós vamos ter o fogo do Senhor sobre as nossas vidas, e quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós, e faça com que as muralhas de Jericó caiam de repente. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que a minha casa vai fazer, eu sei quanto a mim. Amém? Você sabe o que você vai fazer? Façamos, subamos a montanha. Amém? Terceiro erro deles. Fizeram comparações. Ele vai falando, olha, eles são muito maiores do que nós. Lá no versículo 33 fala assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles fizeram comparações sobre eles e os seus inimigos. Quarto, eles sentiram-se impostores. Quando você olha assim e fala, eu parecia um gafanhoto. Gafanhoto é uma praga. Concordam? Gafanhoto é aquele que vem se alimentar de uma plantação que ele não plantou. O gafanhoto é aquele que vem destruir algo que ele não construiu. E eles sentiram-se impostores. Eu quero conversar com vocês sobre a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Quando eu ganhei uma bolsa para fazer o mestrado, eu participei de um processo seletivo com várias pessoas. E eu passei nesse processo seletivo, acho que eram 3 vagas, e eu peguei uma delas e eu ganhei integralmente, 100% do meu mestrado foi pago, né? Eu ganhei esse concurso e ele foi me dado gratuitamente. E eu fiquei feliz, né? Nossa, que legal, tal. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu entrei numa sala, o professor tinha passado um texto para a gente ler, eu li o texto e fui para a aula. E chegou lá, gente... Eles começaram a discutir o texto. O que eu não sabia, tá? Vou dar por trás. É que aquela turma era só a turma do pessoal que estava formando já. Então, eles deixavam para fazer aquela disciplina por último, porque ela era mais difícil. O que eu não sabia é que aquele professor, tinha um pensamento diferente, assim, a forma de raciocínio dele. É preciso um pouquinho de maturidade para você poder pegar ali o negócio. E eu entrei, sentei lá e eles começaram a debater aquele texto. Eu olhava para o meu texto, eu olhava para eles e ficava... Eu não sei nem se eu li o mesmo texto que eles. Entendi nada que eles estavam falando. Porque eles estavam numa discussão baseada em outras coisas que eu não tinha tido ainda. E eu fiquei assim, eu lembro que eu fui embora naquele dia. E detalhe, quando você chegava lá falando que você era bolsista, eles todos te olham, dá aquele brilhozinho no olho, tipo assim... ela é inteligente. Aí eu me senti uma carga em cima de mim. Eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que mostrar que eu sou inteligente. E eu olhava eles discutindo e ficava, fala alguma coisa inteligente. Fala alguma coisa inteligente. Daqui um pouco eu falava, fala qualquer coisa. Não fica calado. E eu fui embora naquele dia para minha casa. Eu cheguei em casa e falei com o Alex, eu enganei todo mundo. Eles me deram uma bolsa jurando que eu sou inteligente. E eu não entendi nada, eu fiquei perdida naquela conversa lá hoje. Fiquei perdida. Mas eu fiquei com raiva também. Eu voltei para casa, vou ler de novo essa porcaria desse texto, vou ver o que eles falaram aqui. E fiz isso até conseguir entender o negócio. Mas durante esse curso, algumas vezes, foi um processo de cura de Deus na minha vida. Algumas vezes um professor virava para mim e falava, nossa, achei brilhante isso que você falou. E eu lembro que eu ligava na hora do intervalo para Alex e falava, Alex, eu estou enganando todo mundo aqui. Eu achava isso mesmo. Alex, eles olham para mim, eles falam as coisas, mas não tem nada demais, eu não sei o que é. Sabe o que é isso? Síndrome do impostor. Quando você é colocado numa posição, quando você alcança uma coisa, você acha que você não merece aquilo. Você acha que você não está à altura. É quando você consegue um emprego e você fala, nossa, o pessoal da minha família está achando de mim, mas eu sei que eu não mereço. É quando você vem ao culto e você de repente está com as suas mãos erguidas, adorando ao Senhor, e aquela vozinha dentro de você fala, por que você está levantando as suas mãos sujas? Eu sei o que você fez essa semana. Eu sei os seus pensamentos. Eu sei os sites que você entrou. Eu sei as conversas que você teve. E de repente você abaixa a mão e você se coloca nesse lugar. Sabe o que é isso? Síndrome do impostor. Fala, eu não mereço estar aqui.
Eu não tenho qualidade suficiente para estar aqui. Eu não mereço a esposa que eu tenho, o marido que eu tenho, os filhos que eu tenho. A quem eu estou enganando, eu estou achando que eu vou ser diferente de todo mundo da minha casa. Eu estou achando que eu vou ser diferente da minha família. A história da minha família não é essa. Quem eu acho que eu estou enganando, que eu vou conseguir? É claro. Isso é síndrome do impostor. Deus trouxe esse lugar hoje para te libertar disso. Deixa eu falar uma coisa. Merecer, ninguém merece. Nem eu, nem você. E nem ninguém que está nesse lugar. Porque nós somos pecadores, nós éramos escravos do pecado e nós estávamos condenados. Mas nós temos sobre a nossa vida o sangue de Jesus, que nos lava, nos limpa, nos justifica. Nós temos sobre a nossa vida o dom de Deus, que nos dá habilidades que não são nossas, mas são do próprio Deus, para que nós possamos fazer coisas que nós não somos capazes sozinhos. Talvez você realmente não tenha qualificação ou histórico para ser uma boa mãe, mas você vai ser uma mãe excepcional. Sabe por quê? Porque o seu Deus quer que você vença. O seu Deus não te fez uma impostora. O seu Deus te fez filha. Talvez você não tenha capacidade na sua natureza humana de ser um bom marido, de ser um bom profissional, de vencer na sua vida, mas o seu Deus te dá habilidade para você fazer aquilo que está além da sua capacidade humana. Nós não somos cidadãos dessa terra e não somos governados por esse sistema. Nós somos cidadãos dos céus e somos governados pelo reino de Deus. Essa é a nossa identidade, amém? Você não é impostor. Então você vai parar de falar o seguinte. Tem um livro que eu estou lendo, estudando, que é do Chad Helmster. E ele fala assim, que... basicamente ele fala sobre um sistema de crença, aquilo que a Bíblia já fala há muito tempo, que nós somos governados pelos nossos pensamentos. Só que muitas vezes a gente vai programando o nosso pensamento com pequenas coisas, tipo assim, eu não sou bom para guardar nomes. Eu e minha bendita sorte. Eu não sou organizado. Não, eu não tenho facilidade para essas coisas. Cada vez que você vai falando isso, você está construindo um sistema de crenças que vai colocando, que vai te dando essa impressão de que você não é tão bom assim, que você é um impostor. Nós vamos passar a cuidar dessas coisas na nossa vida. Fala amém. Síndrome do impostor. Anne, isso é o que não fazer. Agora, o que fazer? Eu vou terminar com isso daqui. Pode falar Não deu tempo, né? Vamos lá, o que eu vou fazer? Esse foi o relatório dos espias. Eles falaram o seguinte: já tem gente ocupando aquela terra, os frutos são bons, mas eles são enormes, eles são gigantes, eles são mais fortes do que nós. Os frutos são bons, mais. E a palavra diz que eles fizeram o coração do povo desmaiar. Mas um homem chamado Caleb, que foi espia, olha o que ele fala aqui. Versículo 30 fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Ele acabou de ouvir um relatório falando: eles são fortes, eles são grandes, a gente não vai dar conta, nós somos como gafanhotos naquela terra, a terra já está ocupada. Mas chegou um homem e falou assim: ei, calou a voz dos inimigos, calou a voz dos negativistas, calou a voz das mentiras, calou a voz daquela síndrome do impostor. Ele fez todo mundo se calar, querido. Deus está te chamando para você fazer todo mundo se calar. Não é para mandar os outros calar a boca por aí, não. Deus está te chamando para fazer os medos se calarem. Deus está te chamando para fazer as acusações se calarem. Deus está te chamando para você fazer a diferença. E Caleb virou e falou o seguinte: ei, o Senhor nos prometeu essa terra e nós venceremos. Vamos, gente, vamos subir, pelo amor de Deus. Vamos conquistar essa montanha. O Senhor nos deu essa terra. A terra é nossa. A gente está aqui na beirada, a gente não vai voltar para trás. Essa é a posição que Deus quer de nós. Quem crê incondicionalmente. Olha o que mais que Caleb fez. O que fazer? Quem está anotando pode anotar. Viva por fé. Caleb entrou naquela terra, ele viu, ele nem se importou com o gigante. Olha o tamanho dessa uva. Nós vamos fazer suco de uva, geleia de uva. Acabou o tempo de comer maná no deserto. Acabou o tempo de água pouca. Acabou o tempo da gente ter que ferir a rocha para dela sair. Acabou o tempo disso.
Acabou o tempo de andar peregrinando, montando tenda pelo deserto. Nós vamos estabelecer, vamos construir a nossa família aqui. Viver por fé. Segunda atitude que ele teve, ele enfrentou a montanha dele. Ele não teve medo da montanha. Deixa eu te falar uma coisa sobre montanhas. Cada um tem a sua. Sua montanha é a sua luta, é a luta da sua vida. Alguns vão enfrentar gigantes, outros vão enfrentar depressão, outros vão enfrentar o luto, outros vão enfrentar a crise financeira, outros vão ser o primeiro convertido da sua família e vão encarar o ódio de todo mundo perseguindo só porque você resolveu crer em Jesus e viver para Ele. Alguns vão ter lutas com vícios, alguns vão ter luta com pornografia, alguns vão ter luta com a ira, alguns vão ter lutas no casamento, alguns vão ter lutas de autoestima. Cada um vai ter a sua montanha. Mas olhe para mim, enfrenta a tua montanha. Enfrenta a tua montanha. Caleb, essa aqui eu vou ter que ler. Peraí. Olha aqui. Josué capítulo 14, versículo 6 até o 15. O que aconteceu? Só passando rápido. O povo chegou lá, desanimou o coração. Deus falou assim: vocês não vão ver a terra prometida, só Josué e Caleb. Eles voltaram, passaram 40 anos no deserto. Aquela geração morreu. Outros meninos cresceram, nasceram, cresceram, se tornaram adultos. 40 anos passaram. E eles chegaram de novo àquele mesmo lugar, de enfrentar a terra, de enfrentar a batalha, enfrentar a montanha. E quando eles cruzam o Jordão agora sob a liderança de Josué, olha o que Caleb fala. Eu sou fã. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Cades Barneia é aquele outro texto que eu li para vocês. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para eu espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Basicamente falou assim: eu não fui movido pelas circunstâncias, eu não fui movido pelo medo, eu não fui movido pelo medo dos meus gigantes, eu não fui movido pelo medo de enfrentar a minha montanha. Eu falei: vamos para a luta, o Senhor vai ser por nós. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e os seus descendentes. Guarda isso, você e os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel. Vocês viram quantas vezes o próprio Caleb, não é outra pessoa, é Caleb falando dele: eu fui fiel, eu fui fiel. Eles desanimaram, mas eu fui fiel. Eles desistiram, mas eu fui fiel. Eu fui inteiramente fiel. Que tudo, quando passar o Covid, quando passar a pandemia, quando passar essa crise no seu casamento, quando passar essa fase difícil com seus filhos, quando passar essa fase difícil emocionalmente, você vai bater no peito e falar: eu fui inteiramente fiel. Não foi fácil, eu tive tentações no meio do caminho, mas eu fui fiel. Com convicção. Pois bem, é bem a melhor parte agora. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quantos anos, gente? 45. Quanto tempo eu falei que eles passaram no deserto? 40 anos. Isso quer dizer que Caleb passou o tempo da aprovação dele. Isso quer dizer que Caleb venceu o deserto dele. Ele peregrinou 40 anos e já tinham passado 5, mas finalmente chegou o dia em que ele iria subir as montanhas, que ele chamou: vamos subir. Há 45 anos atrás chegou. E aí ele continua dizendo assim. Ele disse a Moisés:
quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade. Saca só esse senhorzinho, 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região das montanhas. Dê-me, pois, a região das montanhas. Naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época que você ficou sabendo dos Enaquins que lá viviam nas suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Segura aí comigo. Aquele senhor com 85 anos de idade, porque ele decidiu viver desse jeito que eu estou falando para vocês. Viver por fé, enfrentar a sua montanha. Ele, terceiro, resistiu ao tempo. Ele resistiu ao tempo. Eu estou falando para algumas pessoas aqui. Talvez você caminhe com Jesus há muitos anos. Talvez você tenha ministério. Talvez Deus já te usou de inúmeras maneiras. Talvez você esteja ativo na casa do Senhor. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. Enfrente a sua montanha. Talvez um tempo todo de caminhada você ainda não subiu naquela montanha. Mas hoje o Senhor vai renovar as suas forças. E você vai chegar lá com mais vigor do que você tinha antes. E eu quero te desafiar hoje, nesse dia aqui, nós estamos terminando o mês de março. Eu quero te desafiar hoje. Peça ao Senhor: Deus, me dá aquela montanha. Eu já tenho 85 anos. Eu já tenho uns X anos de caminhada. Mas eu ainda tenho força para lutar. Eu ainda quero lutar. Eu ainda quero essa montanha. Eu ainda quero vencer esse vício. Eu quero vencer esses pensamentos. Eu quero vencer na minha família. Eu quero velhinhos na fé, cheios de coragem. Eu quero homens e mulheres maduros na fé, com vigor. Não, eu não, já fiz a minha parte. Isso é coisa para os jovens. Não, isso é para mim. Aí, enquanto tiverem montanhas a serem alcançadas, nós vamos enfrentar essas montanhas, amém? E vem a melhor parte ainda. Aí eu vou encerrar de verdade. Aí a Bíblia nos conta que Josué entregou para Caleb e falou: vai moleque doido. Vai lá enfrentar a sua montanha. E a Bíblia nos conta que Caleb subiu a montanha e ele destruiu os inimigos dele. Ele não deixou ninguém de fora. Isso é muito importante. Quando você vai ler no livro de Josué, quase todas as tribos alcançaram seu território. E com todos os capítulos você vai vendo, o 14, o 15, o 16, fala: só ficou faltando conquistar essa parte, que ficaram fulanos lá, que ficaram jebuseus lá, que ficaram os amorreus lá, que ficaram os filisteus. Eles conquistaram as outras tribos, quase a terra toda. Mas na vez de Caleb, ele conquistou toda a terra. E segura aí comigo, olha como é que continua. E aí fala assim: Caleb expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, ou seja, os gigantes que todo mundo teve medo, os gigantes que eles se sentiram gafanhotos. O velhinho chegou lá e ele destruiu todos eles. E continua assim: dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriate, quase que não sai. E Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb deu a sua filha Axa por mulher. Então ele deu a um guerreiro igual ele. Quando Axa foi viver com Otoniel, Axa é filha de Caleb. Pais e mães aqui nesse lugar, levantem as suas mãos. Segura aí, fica com essa mão levantada. Você é forte. Segura aí. Vai queimar o braço, mas você segura. Ela o pressionou, o marido dela, para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer, Axa? Eu quero um presente, respondeu ela. Ela que já deu as terras. Respondeu ela: já que me deu as terras do Negueb, dê-me também as fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. Pais e mães, fica a mão erguida. Quando você, pai, quando você e mãe enfrenta a sua montanha, quando você enfrenta aquele pecado, quando você enfrenta aqueles sentimentos ruins, quando você vence no seu casamento, quando você vence nos seus filhos, quando você não tem medo da sua montanha, o Senhor não apenas te dá a terra, não apenas te dá as montanhas, mas libera para que os seus filhos recebam as terras onde manam águas. A melhor terra foi para Axa.
descendente de Caleb, porque ele falou: me dá essa montanha, eu quero essa montanha. Eu não tenho medo de enfrentar os meus gigantes, eu não tenho medo de enfrentar os meus pecados, eu não tenho medo de enfrentar os meus desafios. E quando nós fazemos isso, a próxima geração se deleita nas águas do Senhor. Vamos enfrentar nossas montanhas. Você que quer, fica de pé comigo no seu lugar. Você que está pronto para alcançar a terra, levanta comigo as suas mãos, fecha os seus olhos. Eu sei que tem tudo quanto é tipo de gente nesse lugar. Eu sei que tem todo, cada um está no seu ponto. Mas o Senhor está nos chamando, não para retroceder, não para tremer de medo. Talvez você está triste, enlutado. Talvez você está apavorado, deprimido, mas o Senhor te chama: levanta, levanta. Ele nunca falou que nós não teríamos problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco. Ele falou: vocês vão ter aflições, mas se animem, eu venci o mundo. E se eu venci, vocês vão vencer, porque a mesma força poderosa que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos habita na sua vida. E hoje, quando eu estava me preparando para esse culto, eu pedi ao Senhor: Deus, derrama coragem, derrama, Deus, ousadia. Eu não quero que as pessoas saiam do mesmo jeito, mas nós vamos sair daqui valentes para enfrentar nossas montanhas, enfrentar nossos gigantes, enfrentar os nossos medos, lutar por santidade, lutar pelo reino, lutar pela família, lutar pelo Brasil, lutar pelo que vier à nossa frente, que o Senhor nos dê. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor a sua montanha. Coloca diante do Senhor. Fala: Deus, me ensina a ter fé. Deus, eu tenho tão pouco, eu tenho tanto medo. Eu sou como aquele espia que está mais impressionado com os inimigos. Eu quero me impressionar com o Senhor. Eu quero me impressionar com a sua grandeza. Eu quero me impressionar com o seu poder. Então me mostre o seu poder. Me toca nessa noite. Peça o toque de Deus sobre a sua vida. Peça o toque de Deus sobre a sua vida. Falando: eu quero ser tocado, eu quero ser cheio, eu quero que o Espírito inunde a minha vida. Eu quero que o seu barulho, o som de muitas águas, seja muito maior do que os ruídos do inimigo. Deus, em nome de Jesus, cheias, inunda esse lugar com a sua presença. Encontra cada coração, encontra cada Caleb. Tira, extrai de nós o Caleb que existe dentro das nossas vidas. Nós queremos enfrentar as nossas montanhas. Nós não queremos, Deus, ser como impostores, nos sentir impostores. Traz cura, cura corações que estão sendo massacrados pelo inimigo. Liberta, liberta a mente. Deus, em nome de Jesus. Estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, o Senhor está no controle, nele está minha confiança. Diga isso com uma declaração de fé. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás, mais uma vez.
sustenta até quando não vejo o quê? Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Luz na escuridão, meu Deus. Mais forte, deixa ecoar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Levanta comigo as suas duas mãos lá em cima. Lá em cima, repete comigo, fala Senhor. Mais forte, fala Senhor. Essa noite eu decido acreditar na promessa, na vitória, na libertação. A minha vida, a minha família vai dar certo, vai dar certo. A sua luz brilhará e o Senhor vencerá na minha vida. Diz eu creio em milagres, eu creio no resgate, eu creio que eu sou forte e eu vou conquistar minhas montanhas em nome de Jesus. Deus de promessa, caminho no deserto e diz: meu Deus, esse é quem tu. Mais uma vez bem forte. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Pra terminar, levante a sua mão a última vez e diz: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa. O máximo de força que você puder, vamos passar essa máscara, tá bom? Deus de milagres, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Geração de Caleb e Josué, aplauda, 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 aplauda. Vamos fazer mais uma coisa em fé. Eu vou contar até 3, pode continuar aí. Eu vou contar até 3, nós vamos dar um grande grito de júbilo, amém? Um grande, você vai levantar a sua mão, você vai dar um soco no ar, como naquele dia quando eles rodearam Jericó e eles gritaram e as muralhas caíram, amém? Por que você precisa fazer isso? Você não precisa, você não é obrigado, mas nós fazemos de acordo com a nossa fé, mostrando no mundo exterior aquilo que o nosso interior está cheio. E eu estou cheia de vitória sobre a minha vida, você também está, diz amém? Então prepara comigo a sua mão assim. Vamos lá, 1, 2, dá um grito! A vitória do Senhor! Glória a Deus! Brinca do seu lado e fala assim: você tem a unção de Caleb sobre a sua vida. Amém, amém. Geração de Caleb, senta mais um pouquinho no seu lugar, nós vamos encerrar o nosso culto.